Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor João Bonato, professor orientador da nossa LEA, a Liga Estudantil de Ensino em Anatomia, da nossa querida Unicinos. E hoje com um grande convidado, grande amigo para o nosso anatomista entrevista, um grande professor de anatomia, professor Marcelo, professor da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, vai nos dar o prazer da companhia hoje. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Anatomista Entrevista. Uma boa noite, Aléia. Obrigado pelo convite. É um prazer aí poder estar em parceria com a Liga aí, né? Dando sempre essa oportunidade de poder falar sobre algo que a gente gosta tanto, que é a anatomia. É verdade. Juma, faz o início para nós aí. Vamos lá, então. Vou explicar, então, um pouco do Anatomista Entrevista, que busca fazer com que nós, estudantes e amantes da anatomia, possamos saber um pouco mais da história de anatomistas que fazem ela ser real na nossa formação e na nossa vida. Nessa série, estamos conversando com anatomistas de diversas áreas da saúde e de distintas formações. Caso você que esteja nos assistindo e queira fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. A gente pede ainda para que fiquem atentos às nossas mídias sociais e aos nossos próximos entrevistados e encaminhem sua pergunta. Então, para iniciar a nossa conversa, a nossa entrevista, eu queria começar, então, com a pergunta, então, professor Marcelo, qual foi sua formação acadêmica e como você chegou até a anatomia? Bom, eu sou professor de educação física de formação, né? E a minha chegada na anatomia é uma chegada muito interessante, assim, né? Eu fazia o curso de educação física, né? E aí quando eu tive o primeiro contato com a anatomia como aluno. E quando eu fui aluno da anatomia, acho que isso era no terceiro semestre do curso de educação física, eu sempre tive o sonho de ser professor de educação física. Era algo que eu sempre planejei e estava muito definido. Eu vou ser professor de educação física. E quando eu cheguei na disciplina de anatomia, eu me encantei. Assim, eu me senti muito, gostei muito do laboratório, gostei muito do estudo, do conhecimento do corpo humano. Isso me motivou a fazer fisioterapia. Tá? Então, no outro ano, eu fiz ingresso no vestibular para fisioterapia e estava fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo. Tá? E aí eu sou formado na licenciatura plena, então eram 4 anos. No outro ano eu já estava quase já no meio para o final do curso e eu tinha começado a fisioterapia. Na fisioterapia eu tinha 2 disciplinas de anatomia. E aí eu fiz as 2 disciplinas de anatomia, fechou 1 ano, e eu já estava me formando na educação física naquele mesmo ano. O que aconteceu? Abriu a vaga para monitor de anatomia. Né? Aquela época, a universidade, que era a Fevale, a universidade era pequena, né? Então eu acabei sendo aprovado para a disciplina de monitor de anatomia e fiquei 1 ano de monitor de anatomia. Neste 1 ano, eu ainda me encantei ainda mais, mas naquele momento eu entendia que a anatomia era um período, que eu ia sair e ia continuar dando as minhas aulas de educação física. Só o que aconteceu? Em 94, quando eu comecei, já tinha feito toda a monitoria em 93, abriu uma vaga para professor auxiliar na anatomia. E naquela época, isso em 93, 94, não se tinha essa exigência de ter mestrado, ter doutorado para ingressar na universidade. E aí eu acabei, talvez por sorte, ou talvez por estar no momento certo, na hora certa, eu já estava muito tempo, 1 ano de monitoria, e aí a instituição resolveu investir em mim. Não, vamos botar o professor Marcelo como professor auxiliar, que era para fazer um papel muito do monitor hoje, naquela época. Tinha 2 professores, que eram 2 médicos que davam a parte teórica, e aí um médico ia para o laboratório e tinha um professor assistente que dava o auxiliar, não sei qual era a nomenclatura que se usava, eu acho que era auxiliar, dava aula prática. Ele era um monitor na época. E eu fiquei, em 94. Entrei como professor assistente para dar aula prática. Tá?
Naquele momento, você tinha poucas turmas de anatomia, tinha 3, 4 turmas na universidade. Então, eu acabava tendo o meu contato na anatomia, eram 4, 5 turnos. E eu continuava dando aula da educação física. Só o que acontece? A Fevale vai crescendo e vão aumentando as turmas de anatomia. E aí eu continuei dando aula auxiliar de anatomia. Só que nesse período todo, os 2 médicos acabaram saindo, porque daí a Fevale começou a exigir titulação. Nesse período eu acabei fazendo mestrado, acabei fazendo doutorado, e em 99, para mim é uma data muito simbólica, eu fui chamado pela direção do instituto e disse assim: olha, professor, o senhor vai ter que ou largar a escola onde eu trabalhava ou largar a anatomia, porque nós vamos precisar aumentar a carga horária da anatomia, porque nós vamos abrir outros cursos da área da saúde. E aí eu tive, naquele momento, a decisão certa. Bom, eu vou migrar e ficar exclusivamente na anatomia, da qual eu já estava desde 94. E estou até hoje dando aula de anatomia. E aí eu sempre digo para os alunos, o que me encanta na anatomia? Eu sempre digo a seguinte palavra, quando eu começo uma turma. Pessoal, por que eu migrei, por que eu saí da educação física e acabei ficando exclusivamente na anatomia e adoro estar no laboratório, onde as pessoas têm muito medo de ir? O que faz as pessoas fazer? 2 coisas. Primeiro, uma aula de anatomia é uma aula de humildade. Ele nos revela que a estrutura anatômica, que a estrutura biológica é uma só. As diferenças, quem nos põe é a sociedade. Numa aula prática, eu não posso dizer que esse fêmur pertenceu a um católico, eu não posso dizer que esse fêmur pertenceu a um evangélico, eu não posso dizer que esse coração pertenceu a um rico, a um pobre. Até raças a gente não tem muita clareza. Até muitas vezes a gente tem até dificuldade de definir o sexo, dependendo do órgão. Então, a estrutura é uma só, o ser humano é igual. E num período em que a sociedade vive talvez uma das maiores crises de valores, ter aula de anatomia é uma aula de humildade. E uma outra coisa que me encanta, e me encanta muito, que eu seguidamente me deparo com isso, aula de anatomia, porque a gente trabalha com anatomia humana, ela é uma aula de autoconhecimento. A gente acaba, e eu sempre comento isso e percebo todo semestre isso, a surpresa do aluno quando ele, numa aula prática, ele diz assim: nossa, mas o fígado é desse tamanho, o testículo é só isso aí, professor? O testículo é só isso aí, o fígado é esse tamanho, ou o coração é isso, a válvula é só isso aqui, é isso aí. Por quê? Porque a gente conhece só a parte externa e muito pouco. A parte interna dos órgãos a gente conhece muito pouco. Talvez seja uma das fragilidades do ensino médio, ensino fundamental, que não faz o indivíduo conhecer o seu próprio corpo, a sua própria casa. O nosso corpo é a nossa casa. Conhecendo ele, eu tenho várias, digamos, facilidades de compreensão de muitas coisas que envolvem o corpo humano. Então, eu ainda, seguidamente, e a gente nunca sabe tudo, longe disso, a gente, quando vai estudar uma coisa mais específica, a gente acaba aprendendo. E eu começo a dizer, eu estou aprendendo o meu próprio corpo. Então, essas 2 coisas me fizeram e me fazem ainda gostar de estudar anatomia humana. Eu ainda sou um estudante de anatomia. Eu, seguidamente, estou assistindo colegas dando aula, adoro assistir aula de outros colegas. Se existe uma coisa que é muito boa, é assistir a aula dos colegas. Por quê? Tu reforça aquilo que tu já sabe. Não estou dizendo errado, é isso aí mesmo. E tu vê que o professor explica de uma maneira algo que tu tem tanta dificuldade para passar, dizer, nossa, o João explica de uma maneira os músculos que eu vou começar a explicar igual. Isso facilita. Assistir a aula de anatomia com outros colegas é uma das coisas mais prazerosas que eu tive. E eu tive a sorte e a felicidade de ter vários colegas na anatomia nesse período todo, onde eu aprendi muito com eles. Didática, brincadeiras em relação ao corpo humano que possa fortalecer o aprendizado. Então, a aula de anatomia, para mim, até hoje, é uma aula muito, muito gratificante. Eu cheguei assim da anatomia e não quero sair tão cedo. Eu estou fazendo quase 28 anos de sala de aula,
e me sinto ainda extremamente motivado em aprender, motivado em trabalhar. Gosto muito. Eu hoje, até por uma situação da instituição, eu estou com poucas turmas de anatomia por uma outra atividade, mas a aula de anatomia é onde eu me sinto, que eu me encontro comigo mesmo. Eu seguidamente estou investigando e mudando alguma coisinha na aula, porque é uma coisa que eu gosto, eu faço porque eu gosto. Que espetáculo. Marcelo, eu até anotei aqui, ter aula de anatomia é ter uma aula de humildade. Pô, velho, que espetáculo isso, sabe? E eu concordo contigo. E mais espetáculo ainda é quando a gente ouve que parece que dar aula de anatomia também é dar aula de humildade, porque o que tu disseste hoje, agora, poucos instantes atrás, foi uma aula de humildade, né? Gostar de assistir a aula com os outros professores, assistir a aula com os teus colegas, aprender com os teus colegas, reforçar aquilo que tu já sabia e tirar ideias dos teus colegas para usar, né? Para de uma certa forma suprir sei lá, uma certa fragilidade que tu possas ter ou coisa parecida, né? Isso para nós é muito gratificante também, essa lição de humildade que tu deste aí. E eu aprendi hoje também uma outra coisa contigo, Marcelo. A gente trabalhou junto um monte de tempo. Sim, E eu não muitos anos. sabia. Tu fizeste fisioterapia por quanto tempo? Essa Não, parte da tua história eu não sabia. não, eu fiz fisioterapia por 2 anos. E é engraçado, né? O que aconteceu? Eu fiz fisioterapia e aí, claro, que eu fazia uma ou duas disciplinas. Aí o momento que para mim foi assim, pontual foi quando eu estava já com uma carga horária muito grande e ir na aula de fisioterapia, ir na aula da fisioterapia deixou de ser prazerosa. Por quê? Porque eu tinha que me preparar e estudar para as aulas de anatomia. Então, eu acabei fazendo uma opção na minha vida, né? Não me arrependo. Talvez eu poderia... É que a gente não... Eu sempre digo isso para os meus alunos. A certeza do futuro a gente não sabe, mas uma coisa eu tenho que estar preparado para esse futuro. Então, quando eu deslumbrei na anatomia uma possibilidade de trabalho, eu pensei, bom, e uma outra questão, isso é uma escolha minha. Eu só dou aula de anatomia humana. Eu só dou aula de anatomia, eu não dou nenhuma outra disciplina. Tá? Primeiro, porque eu entendo que eu tenho que me preparar o tempo todo. Claro que eu tenho uma carga horária muito grande de anatomia, então isso me supre uma possibilidade de ter 40 horas numa instituição, mas eu tenho muita dificuldade, acho que é uma dificuldade minha, de conciliar outros conteúdos com a anatomia. Sei que posso estar perdendo para que uma pode estar complementando a outra. Mas eu optei por isso. Eu poderia ter dado até aulas, fui até convidado para dar aulas de esportes, mas fugiria muito da aula que eu estava, porque eu me preparei muito para dar anatomia. Né? E aprendi muito com os colegas. Essa questão, João, de tu assistir outras aulas é uma das coisas mais fantásticas que tem. Eu gosto muito. Né? Às vezes tu vai olhar a maneira como o professor inicia o conteúdo. Eu me lembro, por exemplo, dos colegas que nós tivemos lá, o Betinho, tu, a maneira como a gente vai iniciar o plexo braquial, por exemplo, a maneira como tu começa a contar a história é a maneira que às vezes tu precisa mudar a maneira de tu introduzir. Né? E nós dividimos, eu e o João temos uma história muito bacana, porque no começo a gente dividia a mesma disciplina, lembra? Neuroanatomia. Uhum. Né? Era uma disciplina confusa, a gente tinha que dividir, eu dar uma parte, o João dar uma outra parte. Né? Mas isso sempre os desafios eles são importantes, né? É o que eles dizem hoje, tirar da zona de conforto, né? A gente precisa sair de uma zona de conforto e umas coisas que é bom às vezes, que eu passei por isso há 3 semestres, já tinha mais de 20 anos dando aula, foi assumir uma disciplina que era neuroanatomia. Eu sempre dava anatomia, então dentro de uma disciplina de anatomia eu dava 6 aulas de neuro. Agora eu tive que dar um semestre todo de neuro, e aí eu vim para aquele encontro. Como tem coisa de neuro que eu não sabia. E como eu fui aprender coisas de neuro que eu acabei sendo obrigado a estudar, porque na anatomia tu dá uma partezinha pequena. Depois que tu entra, tu acaba tendo que dar muito mais conteúdo. Então, foi um desafio muito legal. E não é fácil. Né? Quem está nos assistindo vai pensar, é fácil. Não.
Eu sempre digo para os alunos, vocês não podem invejar o professor naquilo que ele tem. Porque ao que ele chegou aqui, você tem que olhar aquilo que ele pulou de desafios para chegar onde chegou. Porque as pessoas só querem a parte boa da história. Tu já tem um longo período da anatomia, sabe de cor as inserções, né? Não é que a gente sabe de cor, a gente se preparou para saber de cor, de repetir, de estudar, de repetir, de estudar. Né? Eu me lembro quando na época do plexo braquial, eu chegava a sonhar com o plexo braquial de noite, de tanto que repetia o plexo braquial. Não? Porque repetia nas aulas práticas, repetia na monitoria. O aprendizado é uma repetição, né? Então a gente aprende muito, mas não é tudo, digamos, facilidades. Tem desafios, tem que sentar. Eu acho que hoje as pessoas não querem ter conhecimento sem pulando uma etapa. O conhecimento tem uma parte do sofrimento, que era abrir mão de coisas, sentar, estudar, revisar, estudar, e isso tem que abrir mão de algumas coisas. Tá? Muitos sábados de tarde eu fiquei em casa, muitos domingos eu deixei de fazer outras coisas para poder estudar, para me preparar para dar aula de anatomia. Tenho certeza que o João fez a mesma coisa. Muitas noites da madrugada invadiu preparando uma aula, revisando uma aula, estudando para se sentir mais seguro. Porque quando a gente entra para dar anatomia, é o que eu digo para os monitores. Não, eu estou preparado para ser monitor. Perfeito. Deixa só para chegar o primeiro semestre, as primeiras 3 semanas. Quando ele está na primeira, terceira semana, ele chega e diz, nossa, eu tenho que estudar um monte, tem muitas coisas que eu não sei. Por quê? Porque uma coisa é tu te preparar para uma prova, uma coisa é tu estar aqui, um pergunta sobre o osso, o outro pergunta sobre o sistema digestório, o outro quer que tu explique o telencéfalo, aí tu precisa estar com esse conhecimento muito solidificado. Isso demora. Eu sempre digo para o monitor, o primeiro ano é só de aprendizado. Tu vai começar a dar retorno depois de 1 ano. E é assim, é no sofrimento. Professor é a mesma coisa. Claro que a gente tem uma grande... A gente repete. Essa é uma das, para mim, que eu acho umas coisas muito boas na anatomia. Diferente, por exemplo, de uma genética, de uma bioquímica que muda muito rápido. A gente repete muitas coisas, né, João? Anatomia, o fêmur, por exemplo, desde que eu dou o fêmur é o fêmur. Tá? Certo? Ele não teve uma mudança. Hoje a gente consegue melhorar a imagem, a maneira de ensinar, mas o fêmur é o fêmur desde que eu conheço o fêmur. Tá? Isso facilita, nos deixa assim, com menos situações para poder inovar em cima da estrutura. Dá para inovar nas maneiras de ensinar. Marcelo, pessoal que está nos assistindo aí, eu ia falar uma outra coisa agora, mas o professor Marcelo citou antes o professor Betinho. O professor Betinho já foi entrevistado por nós e se você entrar ali no nosso YouTube, você vai procurar a entrevista com o professor Betinho e ela está lá, uma belíssima entrevista. Mas, Marcelo, mais um recado ainda para quem está nos assistindo. Você já conhece o professor Marcelo. Já vou afirmar isso para ti. Tu já usaste produtos do professor Marcelo. E agora eu vou deixar para a Jéssica fazer uma pergunta e você vai ver que você aí no Nordeste, aí no Norte, aí no Sudeste do país, por certo, já consumiu um produto do professor Marcelo. E ele lhe ajudou muito. Jéssica. Já salvou a disciplina de muita gente nesse Brasilzão, tenho certeza, porque o discurso não só meu, mas de muitos colegas com que a gente discute nas aulas de anatomia, e agora, preciso estudar isso, para onde que a gente vai, né? E na nossa era de estudo, que provavelmente é um pouco diferente da que os professores tiveram, nós temos acesso ao site auladeanatomia.com. Esse site que com certeza, assim, ó, eu vou dizer 90% das pessoas que estão olhando a gente já acessou alguma vez, vou dizer isso do que eu acho mesmo. Então, professor, por favor, nos conte um pouco sobre esse site, que já ajudou tantas pessoas a conseguirem o diploma, passarem numa disciplina. Explica para nós por que fazer um site. Hoje a gente percebe assim, ó, o quanto que, pensando numa pandemia, assim, né, o quanto que ele é importante e ainda mais
nesse acesso rápido. Por que surgiu? De onde que veio essa ideia? Como vocês estruturaram isso? O site é uma história muito bacana. Assim. O site ele tem uma construção, ele não é um site individual, ele é um site coletivo. Junto com o colega Jonas, junto com o colega Douglas, a gente construiu o site, isso em 2001, né? Nós vamos fazer 20 anos o ano que vem, e a gente construiu até de certa forma, com uma simplicidade de pensar pequeno, né? A gente não tinha a dimensão da internet. A gente fez o site com o seguinte objetivo inicial. Os alunos tinham muitas dificuldades para acessar livros de anatomia na biblioteca. Tá? E outra coisa que era um problema, os livros de anatomia, os livros da área da saúde, eles são muitos livros que têm a estrutura da anatomia regional, por regiões. Tá? E nós construímos um site por sistemas, que é o que a maioria dos cursos, com exceção da medicina, utiliza. Quando tu quer estudar sistema esquelético, tem um assunto lá, sistema esquelético. Então, a gente fez o site para resolver o nosso problema caseiro. Lá na universidade, ao invés de o aluno tirar xerox ou ir pegar o livro que ele não conseguia, a gente disponibilizou ele na internet. E o que aconteceu? A gente teve 2 cuidados que eu acho que foram fundamentais para esse sucesso. Primeiro, ele ter boas referências, aquilo que vocês estão lá, tem no Netter, no Sobota, no Tortora, que são os livros, no Gray, que são os livros que basicamente são o alicerce da área da anatomia, e nós primamos por tentar transformar ele numa certa didática, que o aluno chegasse rápido. O que nós não imaginávamos, Jéssica? Que a internet ela tem um poder gigante, assim, né? Eu acho que não tem nem, tu não consegue botar um limite no que a internet é capaz de fazer. Tá? E de uma hora para outra a gente começou a perceber, a gente foi fazendo algumas repaginações no site, que nós começamos a crescer muito em acesso. Isso nos trouxe alguns problemas de ter que investir em provedor para suportar o volume de acesso. Né? E hoje a gente tem e a gente continua mantendo o site na mesma dinâmica, e a gente tem muito orgulho. O que mais nos orgulha é saber que a gente ajudou várias pessoas. A gente circula um pouco pelo país com outras situações e vê que as pessoas utilizaram do nosso site, aprenderam o conteúdo. Né? E hoje eu tenho várias pessoas que estão fazendo uma outra plataforma, canais no YouTube, estão fazendo no Instagram, e todas as pessoas que a gente conversa, todos assim, são quase que unânimes. Professor, eu usei muito o seu site. Até para estudar, para preparar para minhas aulas que eu dou hoje no YouTube. Para nós é muito gratificante isso, né? Saber que uma coisa que nasce de uma forma muito simples, muito embrionária, para resolver uma coisa caseira, a gente hoje atinge todo o Brasil. E esse ano a gente está com muitas novidades, assim, em termos muitos desafios, né? Que é a questão, a pandemia fez o nosso acesso turbinar, a gente teve um volume muito grande de acesso, porque está todo mundo em casa, né? E aí as pessoas têm que estudar pela internet. Tivemos vários pedidos de professores para eles poderem dar aula no nosso site, porque tem universidades que não têm software, então eles pediram autorização, eles podiam dar aula direto no nosso site, sem nenhum problema. A gente sempre socializou tudo. E a gente começou agora a migrar para a América do Sul. A gente hoje conseguiu transformar o nosso site no idiomas do espanhol e do inglês e as 2 línguas. A gente está começando a aumentar muito o volume aqui na América do Sul. Né? Equador, Argentina estão começando a acessar. A gente começa a receber muito feedback. Nós nos sentimos muito orgulhosos porque ter construído algo que é quase que público hoje. As pessoas usam, a gente sente muito orgulhoso quando as pessoas pedem para citar o nosso site, se eles podem usar. A gente sempre diz, o conhecimento, né? A gente tem que investir na socialização do conhecimento, porque isso a gente transmite. Se eu investir no autoconhecimento e não distribuir isso, quando eu morrer, isso vai junto comigo. Agora não, se esse conhecimento for socializado, a hora que eu for embora, eu passei e o conhecimento segue. Agora, se eu guardar para mim, eu não posso compartilhar uma imagem, eu não posso compartilhar, isso é meu, ele vai morrer comigo. O site, ele é do domínio público.
As pessoas podem, tanto que a gente sabe, a gente nem criou barreiras para te copiar o site. Os alunos copiam, se tu bolar, tu copia o site, é fácil. A gente não colocou essas barreiras. Por quê? Porque o conhecimento é público. Tá? E o conhecimento ele só tem valor se ele é socializado. Conhecimento, para mim mesmo, é pensar pequeno. Eu tenho que pensar que o conhecimento ele precisa ser explorado por mais pessoas. Então, a gente se sente muito orgulhoso em saber que o nosso site atinge hoje, capilariza o Brasil todo. Tá? A gente recebe e-mail muito da África também, porque tem a língua portuguesa. Mas agora, com o espanhol, a gente começa a receber e-mails de toda a América do Sul. A internet é fantástica, né? Ela não bota um limite nas coisas. Tá? Fantástico. Mais uma lição de humildade aí para endossar aquela frase que tu disseste, né? A socialização do conhecimento, né? Conhecimento que a gente guarda para si vai com a gente depois, né? Não serviu para nada, na verdade. Não serviu para nada. No começo a gente tem muito receio. Depois a gente se dá conta que o conhecimento sozinho não nos leva a lugar nenhum. Eu acho que é um pouco do processo o famoso envelhecimento intelectual, né? A gente começa a perceber que guardar conhecimento para si, eu vou dizer maturidade intelectual, tá, Marcelo? Envelhecimento é ruim, tá? A gente fica mais maduro, a gente percebe que não, o conhecimento tem que ser socializado. Eu sempre digo para os meus alunos, livro ele só é bom se ele tiver riscado. Livro em prateleira é para biblioteca. Livro tem que ser riscado. Eu nunca me esqueço do meu orientador de doutorado, lá na Espanha, que a gente pegou um livro assim, que ele tinha feito um capítulo, né? E tinha uma parte do capítulo dele que nós íamos usar na minha tese. Aí nós estávamos folheando o livro novinho. Daí eu disse, professor, eu vou lá tirar xerox. Que tirar xerox? Ele pegou e rasgou o livro e entregou o livro, o xerox, a folha, né? Página. E rasgou. Eu disse, mas professor, o livro tem que ser socializado. O livro é para a biblioteca. Ou seja, lá eu tive um choque de realidade. Ou seja, por que eu tenho que... Rasgou e deu o livro. O livro é um bem de consumo. A gente tem que consumir o livro. E hoje, se tu for olhar os meus livros, eles estão todos riscados. Riscado, dobrado. Seguidamente, eu preciso comprar um livro novo. Agora eu comprei o muro novo, porque o meu muro já não dava mais. De tanto riscado. E aí eu peguei até porque tem coisas que vão se atualizando. Né? Então, o conhecimento tem que ser socializado. E hoje, essa geração da internet, agora tem uma coisa também, né? A internet ela é muito boa, só que a internet ela não faz o filtro, né? Quem tem que fazer o filtro é quem assiste. Esse é um problema que nós temos hoje. Tem muita poluição de informação e essas informações não têm credibilidade em alguns canais. Eu tenho visto, isso também é um exercício que eu faço, João, que tem sido muito legal. Eu começo a assistir alguns professores de anatomia que têm esses canais de anatomia, muita coisa boa, mas o que esses professores e alguns falam de coisas erradas, nómina errada, fazem confusão, ou seja, e é um vídeo, isso está sendo domínio público. Eles tinham que fazer a correção porque eles estão ensinando errado, muita coisa errada. Por quê? Porque a internet ela não cobra, né? Ela não filtra isso. Quem tem que filtrar é quem está assistindo. Marcelo, já recebi aqui o aviso do nosso Zoom, dizendo que o nosso tempo está terminando. Meninas, alguma pergunta vocês queiram fazer para o professor Marcelo, para a gente encaminhar o encerramento? Não tenho nenhuma pergunta, tenho muitas reflexões, assim, mas não perguntas. Na verdade, perguntas a gente tem várias, né? Mas cada pergunta vai levar um monte de tempo para responder, e isso é que é o bom da história. A entrevista ela é boa quando a gente deixa a gente... Esse é que eu acho, e aí não, vou ser um pouco menos humilde aí do que tu me ensinaste até agora, Marcelo, mas o que eu estou achando legal desse nosso projeto, Anatomista Entrevista, é justamente isso, é a gente tentar não falar muito, não perguntar muito e deixar que o entrevistado, no caso, né, que o convidado, nem dá para chamar de entrevistado, mas que o convidado fale, né? Fale da vida dele, fale das percepções dele.
Eu acho que tem uma coisa muito legal. A gente está vivendo um momento de muitas reflexões no mundo, né, pela pandemia, mas acho que a pandemia trouxe coisas fantásticas. Eu acho que fez repensar algumas coisas e a tecnologia está aí, né? Um projeto como esse, ele tem que ter continuidade, porque hoje tu aproxima as pessoas pela internet, né? Então a gente pode usar essa experiência toda da pandemia. Eu estou tendo mais uma experiência que é da aula online. Para mim, o primeiro semestre foi um desafio. Esse está sendo muito interessante, porque eu tive que reaprender a dar aula. Tenho certeza que o João teve a mesma experiência, teve que reaprender a dar aula. Porque uma coisa está na frente dos alunos, uma coisa tu está na frente de um computador. Mas isso me parece que essa evolução, dizem, né, que é na guerra e nas pandemias que as coisas aceleram, né? E a gente teve um aceleramento de tecnologia aí que nós não temos mais como voltar para trás. Algumas coisas vão mudar. E esse projeto que vocês têm, entre uns, devem continuar depois. Até eventos possam se fazer de forma online. Claro que nada vai substituir o momento prático, a vivência, mas eu acho que essas possibilidades vieram para enriquecer. Tem o lado bom da pandemia que a gente tem que valorizar, né? Que fez a gente repensar essas questões e dar valor para a questão do contato físico, né? Da aproximação física, que a gente está com saudade hoje dos colegas, da brincadeira, da gozação, do abraço. Do ambiente. A gente está com saudade disso. A gente tinha e não dava valor. A pandemia fez nós refletir sobre isso. É verdade. Falando em outras atividades, o nosso simpósio de anatomia do Vale dos Sinos, esse ano, vai ser online. Então, professor Marcelo, fique atento que em breve vamos entrar em contato para conversar a respeito dele. Não, faz e assim, voltamos a falar, o site está à disposição de vocês. Sim, a nossa intenção esse ano é usar o site. Vamos fazer junto com o site. E outra coisa, né, João? O simpósio, com essa facilidade de tecnologia, se ele é online, tu pode convidar um professor lá do Nordeste para dar uma palestra, né? Exatamente, também é essa a ideia. Essa facilidade a gente não tinha antes, né? Entendeu? Vai trazer um professor do Nordeste, a passagem, estadia, combinar o horário, ele tem que sair. Aqui tu combina, nossa, fica fantástico. Não, estamos à disposição. Vou ficar no aguardo de vocês, o contato. Muito obrigado. Bom, professor Marcelo, precisamos encerrar o nosso Anatomista Entrevista. Quero te agradecer demais pelo teu tempo, pela disponibilidade de bater esse papo conosco. Foi extremamente agradável conversar contigo. Estava com saudade de conversar contigo. E mesmo pela tela aqui, já tá bom para a gente matar, pelo menos superficialmente, essa saudade. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, Marcelo. Eu que agradeço e uma boa noite para vocês aí. Boa noite. Meninas, boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês. E muito aqui a gente encerra mais um Anatomista Entrevista. É assim, a cada semana, 1 ou 2 professores que a gente vai bater um papo e colocar no ar no nosso site, na nossa página do YouTube. E, como eu sempre digo, se vocês quiserem indicar algum professor, você aí que tem o seu professor de anatomia, ele é bom de papo, você gosta dele, escreve para nós. Vai lá nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, sugere o nome do professor. E também você fique atento, porque sempre vamos avisar os professores que vão ser entrevistados. Caso tenha alguma pergunta, já antecipa lá para nós. Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês, beijo nas crianças e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!